Pois é, 5 horas e 41 minutos. Eu estou de volta, Juan Suete, né? De volta desde a última segunda-feira. Começa aqui o SJ Esporte. Juan, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde, Tony, amigos telespectadores daqui do SJTV e do SJ Esporte, TV Esporte. Tony, Diga. uma rodada onde tivemos clássico no Rio, clássico em São Paulo. Porém, a gente vai dar ênfase aqui no Rio de Janeiro, porque em São Paulo ficou 0-0, jogo morno, não tivemos muito o que falar desse jogo entre Santos e Palmeiras. O Santos, onde por ter ficado 0-0, não até jogou de certa forma o primeiro tempo um pouco bacana. A gente não exibirá os melhores momentos hoje, é bom deixar bem claro, porque o jogo ficou 0-0 e não tivemos muito o que falar desse jogo. Foi um jogo morno, mas o Santos soube se sobrepor dentro de casa. O Palmeiras, sem muita criatividade, não deu muito trabalho ao goleiro do Santos. Então foi um 0-0 ali que a torcida do Santos ali gostou, porque vinha perdendo aí de certa forma para o Palmeiras ali constantemente. Deus conseguiu segurar um ponto dentro de casa. Para o Palmeiras também foi bom, Tony. Ou seja, foi um 0-0 que a torcida torceu para o jogo acabar, né? Então vamos começar, Tony Ferreira. Vamos lá. Vamos começar falando do clássico no Rio de Janeiro. Opa! Para o nosso chefe ficar feliz aqui. Para a né? nossa alegria, no caso, né? Não, minha alegria não, pô. Para a alegria do patrão. O homem tá feliz. 1-0 Botafogo. Foi melhor em campo, Tony. E o que dizer desse Fluminense? Já havia sofrido pressão, Tony, contra o Flamengo na terça-feira. O Fluminense não conseguiu sobrepor o seu jogo. Na Copa do Brasil, teve a expulsão do Felipe Melo ainda, que dificultou muito o trabalho do Fernando Diniz, que tinha muitos garotos ali, Tony, e não conseguiu fazer frente ao Flamengo. O Flamengo jogou muito bem nesse jogo contra o Fluminense, e o Fluminense veio desse empate já jogando mal. Nesse jogo contra o Botafogo ali no Newton Santos, o Fluminense, para você ter noção, ele não conseguiu jogar bola mais uma vez, vem preocupando o seu torcedor, também por questões físicas de alguns jogadores, Tony. É bom deixar bem claro isso. O Fluminense vem com desfalques também para esse jogo, mas a maioria dos jogadores ali, Tony, do próprio time do Fluminense, eles tinham condições de pelo menos fazer frente à equipe do Botafogo. O Botafogo soube se impor do começo ao fim. A parte física da equipe do Botafogo, que vinha sendo um problema aí, principalmente no Campeonato Carioca, Tony, já está sendo muito melhor ali. O Botafogo vem tendo constância ali, seus jogadores ali, né? O Sauerman muito bem na partida também, né? E pro Fluminense, amigo, vai ter que chegar e contratar nesse meio de temporada, porque o elenco, por mais que tenha os 11 iniciais ali muito bons, quando perde ali 2 ou 3 ali, já dificulta o trabalho do Fernando Diniz. Por quê? No banco de reserva muitos garotos, e para você ter noção, Tony, olha quantos jogadores o Fluminense são menos 3 jogadores titulares, que é o caso do Alexander ali, que joga até na parte ele faz o meio, dividindo com o Marcelo a lateral esquerda ali, ora o Marcelo tá na lateral esquerda. Perdeu também o próprio Marcelo, né, que sentiu ali uma lesão no jogo contra o Flamengo na terça-feira na Copa do Brasil. Saiu ainda no primeiro tempo, né, por precaução, mas não estava apto para esse jogo ali, né? E o próprio Keno, que estava dando uma sustentação ali na própria ponta esquerda do Fluminense. Fora isso, tem o caso do Vitor Mendes ali, que foi afastado por aquela questão ali da máfia aí que aconteceu, né? Mas é bom deixar claro aqui para os amigos telespectadores que
Ele não estava contratado pelo Fluminense ainda, ele estava no seu antigo clube, né? É bom se deixar bem claro, ele estava ainda no Juventude, Tony. Ele foi contratado esse ano pro Fluminense ainda, mas ainda não tinha essa questão ali, o Fluminense não sabia quando o contratou. E tem o próprio Marrone ali também, que não teve condições, é um reserva ali. E voltando para a parte dos vencedores, Tony, para a parte do Botafogo, o Gabriel Pires muito bem na volância ali, dando sustentabilidade. O Tiquinho Soares ali em alguma parte ali do jogo, por mais que ele seja um centroavante de quase 90, 1,90 ali, ele tem 1,88 mais ou menos ali a altura dele. Ele é um cara que consegue se movimentar muito bem ali, Tony. Por mais que ele seja um centroavante de área, quando ele vem mais um pouco pro lado ali, quando ele joga pro lado esquerdo, ele dá ali a liberdade pro próprio Eduardo ali poder chegar ali dentro da área também, para estar dando uma assistência ali para o ataque do Botafogo. O Henrique muito bem, o Luiz Henrique muito bem na partida também. Né? E o Luiz Castro foi muito feliz em algumas mexidas nele, o Marlon Freitas também entrou, o Vitor Sá entrou no lugar do próprio Luiz Henrique ali. Então foi um jogo onde o Botafogo conseguiu dominar o Fluminense do início ao fim da partida ali. E detalhe, o gol do Vitor Cuesta, Tony, foi feito ali sentado praticamente. A torcida do Fluminense e os jogadores do Fluminense até questionaram ali, porque foi uma jogada aérea ali, foi um corner ali que foi bem batido, e o Botafogo se aproveitou. O Nino ali, ele não conseguiu tirar a bola de dentro da área ali, né? A gente sabe que sempre tem agarra-agarra ali, mas o VAR analisou e colocou como lance normal, e de fato foi um lance normal. O Nino não conseguiu subir junto com os atacantes do Botafogo. O Tiquinho Soares conseguiu um cabeceio ali até para dentro da área, né? E o Vitor Cuesta foi feliz, ele já estava no chão ali pela dividida, como já falamos, e conseguiu botar a bola no fundo da rede. Detalhe, o Fábio, antes desse lance, já havia feito uma grande defesa ali, salvando o próprio Fluminense. Enfim, pro Fluminense ali é melhorar, porque eles têm jogo na Libertadores ali, né? E para o Glorioso, para o Botafogo, tem Sul-Americano ainda essa semana, Tony. Vamos aos gols? Vamos lá, os melhores momentos. Aí, Tony, o gol do Vitor Cuesta ali, já estava praticamente deitado, sentado ali, e conseguiu fazer esse lindo gol para a equipe do Botafogo, que pressionou, como havíamos falado, o jogo inteiro. É o líder do campeonato, porque vem mantendo a constância aí, vem fazendo resultados ali necessários, e vem empolgando ali a equipe do Botafogo e seus torcedores também. Um bate-rebate ali, o Tiquinho, havíamos falado que ele havia cabeceado, mas não, ele deu um passe ali, ele tentou fazer o gol, ele chutou na verdade, né? Mas quem sobrou ali, o Cuesta ali. Detalhe, o Vitor Cuesta, ele já é o quarto gol dele aí com a camisa do próprio Botafogo, né? E vem animando muito, porque vem tendo uma constância danada essa zaga do próprio Botafogo. Tony, no mesmo horário, no sabadão foram 7 jogos no sábado ali. No mesmo horário do jogo de Botafogo e Fluminense, tivemos também São Paulo 4, Vasco da Gama 2. Tony, quem olha assim o placar fala assim: o São Paulo abafou a equipe do Vasco da Gama. Mas não foi o que aconteceu o jogo. Quem viu o jogo ali, o Vasco teve oportunidades, botou bola na trave. O Vasco da Gama fez frente à equipe do próprio São Paulo ali. Conseguiu empatar ainda o jogo em 2-2. Mas o São Paulo só conseguiu aos 43 fazer o terceiro gol na equipe do Vasco. E depois nos acréscimos eles
conseguiram fazer o quarto gol ali. O problema do Vasco hoje é porque vem sofrendo questões físicas também, Tony. Vem sofrendo questões físicas, vem sofrendo questões psicológicas, porque já são alguns jogos sem vencer. É bom deixar isso bem claro. O Maurício Barbieri está sofrendo uma pressão imensa ali na frente ali do próprio Vasco da Gama. E, Tony, é um negócio onde a própria torcida do Vasco não vê ali, não consegue ver uma melhora na equipe do próprio Vasco da Gama. Por mais a gente vinha falando ao longo do ano ali passado aqui no programa que o Botafogo estava tendo uma reconstrução na própria equipe depois de ter virado SAF. Hoje o Vasco da Gama passa pela mesma construção. Por quê? São muitos jogadores que chegaram, muitos jogadores que saíram. Então, Tony, o Vasco hoje é uma equipe onde a torcida tem que ter calma, lógico. A equipe está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Já foram 7 rodadas aí jogadas. A gente sabe que o Vasco subiu aos trancos e barrancos ano passado. O elenco do Vasco já era limitado. Chegou novos jogadores, alguns bons jogadores, como o Pumita Rodrigues ali. Ele vem sendo questionado ali na parte defensiva dele. Ofensivamente ele é muito bom, mas na parte defensiva ele deixa um pouco a desejar ali na equipe do Vasco. Outro detalhe também, Tony, ainda falando de Vasco da Gama, o Vasco da Gama ainda está devendo algum dinheiro. O próprio Andrei Santos, que chegou, o menino foi vendido ao Chelsea, não conseguiu o seu visto lá, voltou aqui. Eles fizeram um trâmite ali para o próprio Vasco da Gama novamente ter ele por empréstimo. O Vasco já estava devendo dinheiro para o garoto, né? Quando ele saiu, eles fizeram até um acordo entre eles ali. O Vasco não cumpriu com esse acordo. O próprio Pumita Rodrigues, que a gente citamos agora há pouco ali, o lateral, o Vasco também está devendo ali a quantia em dinheiro nele, né? E dentre outros ali, o Vasco ainda está sofrendo ainda por questões financeiras, né? Mesmo sendo agora a equipe milionária que está sendo, né? A 777 investindo dinheiro, ainda está sofrendo ainda por algumas questões ali financeiras, porque não está conseguindo manter. É bem normal, Tony, isso acontecer, né? O Vasco passou por isso, está passando. O Botafogo já passou por isso. O próprio Cruzeiro passou por isso também no ano passado, né? Então, Tony, a gente tem que saber minimizar algumas coisas que vem acontecendo, por ser tudo muito novo, e tem algumas brechas ali ainda aonde está sendo renegociado ali essas questões ali com os jogadores e os times. E também, Tony, as SAFs, elas têm algumas limitações aqui no Brasil. Como é algo muito novo aqui pra gente, ainda tem algumas brechas ali que não está muito, como podemos afirmar aqui, não foi muito bem gerido ali, não está sendo muito bem gerido, até porque nosso Brasil nada é muito bem gerido, né? Então, Tony, voltando à parte do São Paulo, o Dorival Júnior mantém os requisitos dele aqui no próprio São Paulo. São Paulo ainda não perdeu ainda com o comando do próprio Dorival. Desde que chegou, ele vem conseguindo aí fazer um São Paulo vencedor. Quando o São Paulo não ganha, pelo menos não perde, empata. Então isso aí é sempre bacana. Mas o São Paulo foi muito feliz ontem no jogo. Por que eu falo isso, Tony? O São Paulo conseguiu fazer os gols 44, o terceiro gol. Por mais que o Vasco tenha pressionado, tenha feito até um bom jogo, mas não conseguiu. O Vasco da Gama, ele perde pressão nos minutos finais, então ele abre brecha para o adversário. Como entrou o próprio Juan ali no jogo que marcou o quarto gol ali, é um menino, é velocista, né? O Dorival tá conhecendo alguns jogadores, como o Wellington Rato também, é um ponta muito veloz. Então ele foi colocando, ele foi refrescando o seu elenco ali, e em uma, duas mexidas ali, ele foi muito feliz ali
porque ele tirou o Calheri, que havia feito o primeiro gol, e colocou o Juan, que fez o quarto gol ali e deu números finais ao jogo. Isso tudo aos 47 do segundo tempo, Tony. Vamos aos gols, Tony? Vamos lá, vamos lá. Aí, Tony, toca no Calheri que é gol. São Paulo 1-0 com o Calheri. Jogada do Marcos Paulo ali pela esquerda. Tocou pro Calheri. Olha lá, o Pumita mais uma vez deu um mole ali, Tony. A torcida vem reclamando muito dele na lateral ali. Eu acho ele um bom jogador. E o gol do Calheri. Aí, Tony, o segundo gol aí de Nestor, Rodrigo Nestor. O passe foi de Luciano, ele veio quebrando a linha defensiva ali do próprio Vasco da Gama. Conseguiu tirar o zagueirão ali da jogada e colocou no fundo da rede ali do Léo Jardim, que nada pôde fazer. Aí, Tony, o Vasco conseguiu descontar ainda nos minutos finais. Cruzamento de Lucas Piton, Cauã Barros diminuindo ali, fazendo 2-1 e dando sobrevida ao Vasco ali, que até animou a torcida, né, para esse segundo tempo. Ali, um cruzamento ali de Gabriel Carbarral, Matias Galarza diminuindo ali e fazendo 2-2 para o próprio Vasco. Foi até um lindo gol ali, né? E aos 44, Tony, olha a bobeira ali que deu a zaga do Vasco. Bola parada não pode dormir. Beraldo conseguiu fazer esse gol de cabeça ali. Cruzamento de Wellington rápido. E o Juan fazendo o quarto gol ali, mais uma bobeira da zaga ali, mais uma vez no lado direito ali. O Vasco da Gama dormiu no campo. E o Juan, e o toque foi dele novamente, o Wellington rápido. Como havíamos falado, o próprio Dorival, ele tá conhecendo alguns jogadores ali. E as mexidas dele deu muito certo, principalmente nesse segundo tempo ali, né? Um bom técnico também tem que ter sorte. E o que está faltando para o Vasco se encontrar? Tony, como havíamos falado, o Vasco, além de ser uma equipe que está em reconstrução, o Vasco precisa de peças ali. Por exemplo, tem um bom ponta, né? Que é o Peck. Mas quando não tiver o Peck está sobrecarregado ali, muitos jogos ali. Por mais que o Vasco hoje só jogue o Campeonato Brasileiro, eu até achei que o Vasco poderia ficar em meio de tabela ali, brigar, né? Tá certo que começou o campeonato agora, tivemos só 7 jogos até aqui, mas já é preocupante, porque o Vasco, quando foi rebaixado, Tony, ele também teve esse mesmo tipo de problema. E a torcida do Vasco ali, eles não estão conseguindo digerir, até porque o Vasco subiu aos trancos e barrancos. O próprio Abel Braga ali, ele falou que a torcida do Vasco não iria mais sofrer, que o sofrimento acabou e tal. Quando tem declarações do próprio dono da 777 falando que ano passado foi a última vez que o Vasco entrou em inferioridade contra o Flamengo, que viria boas peças ali, que o Vasco ia bater de frente com o Flamengo. Enfim, a gente está vendo um Vasco da Gama. Por mais que chegaram alguns bons jogadores, o Vasco precisa de um elenco ainda. E esse elenco tem que encaixar nas mãos do próprio Maurício Barbieri, que, na minha humilde opinião, é um técnico muito promissor ainda, mas que não é à altura do próprio Vasco da Gama. O próprio Maurício Barbieri, por mais que fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino, ele começou no Flamengo ali,
foi demitido, depois ele fez um bom trabalho no Bragantino, mas é também uma SAF, né? Porque o próprio Red Bull Bragantino, eles têm a política de contratar jogadores mais novos e colocar ele no cenário europeu ali, nas equipes filiais ali da empresa. Mas é isso, Tony. Eu não vejo hoje o Maurício Barbieri com o perfil de técnico do Vasco. Eu acho ele bem limitado. Por mais que seja um treinador ainda muito jovem, ele precisa de aprender um pouco mais. Eu vejo que o Vasco, ele não vai ficar muito tempo no Vasco da Gama, não. Até porque você treinar o Red Bull Bragantino é uma coisa, treinar a equipe do Vasco é outra. Hoje o Vasco tem a quarta maior torcida do Brasil inteiro. Se não é a quarta, é a quinta. Então, Tony, é um pouco preocupante ali para a torcida do Vasco. Quando olha para o banco, vê um Barbieri ali, é um cara que precisa de um tempo para colocar seu trabalho. Chegou esse ano, né? Mas ele não vem fazendo um bom trabalho até aqui. E se serve de consolo para a torcida do Vasco. E eu, por mais que eu torça para outra equipe, eu não vejo ele como o ideal para o Vasco da Gama. Mas sempre pergunto, quem seria o ideal? Também não sei quem seria o ideal. É verdade. Porque toda contratação, Tony, é uma aposta. A gente não tem a 100% de certeza que vai dar certo. Por exemplo, eu não conheci o Pumita Rodrigues. É um baita lateral. Eu gostaria de tê-lo no meu time. Hoje eu tenho um cara que é titular da própria seleção, que barrou o próprio Pumita na seleção, mas eu vejo o Pumita muito melhor do que o próprio Varela, que é o lateral do Flamengo hoje. E eu gostaria de ter o Pumita e não queria o Varela. Próximo jogo, Tony. Vamos falar aí de Coritiba 1, Atlético Mineiro 2. Tony, o Coritiba não consegue se impor no campeonato. É bem verdade, Tony, que o Coritiba só conseguiu 2 pontos ali na competição. Perdeu o seu melhor, demitiu o seu melhor jogador. Essa é a grande verdade. Demitiu o seu grande jogador. Mas é aquilo, por causa da máfia dos apitos. Já estava no próprio Coritiba, é bom isso deixar bem claro, né? O jogador já estava na equipe, mas o que eu tenho a dizer hoje do Coritiba é que se continuar nessa puxada aí vai cair. Porque se jogar no alto da glória é muito difícil contra eles. Mas o Coritiba não consegue se impor nem dentro nem fora de casa, Tony. O Atlético Mineiro foi salvo por um pênalti, aonde mais uma vez o Hulk bateu muito bem, né? Tivemos 2 expulsos, um para cada lado. O Robson, quem foi que fez de pênalti para a equipe do Coritiba aos 13, eles conseguiram abrir o placar e não conseguem manter a constância durante o jogo, Tony. Não consegue manter a constância durante o jogo. Aí tivemos o empate aos 37 com o Johan, que é um bom jogador aí. E no segundo tempo ali, aos 10 do segundo tempo, teve uma expulsão do Zé Roberto. Mas você fala, pô, eles jogaram com 1 a menos. Mas espera aí. Aos 44 do segundo tempo, o Maurício Lemos também foi expulso pelo lado do próprio Atlético Mineiro. Então ficou 10 a 10 em campo, pô. Por mais que seja muito no final, o pênalti do Hulk foi aos 46. Tá entendendo? Então, por mais que seja um elenco também muito limitado, perdeu alguns jogadores e o Antônio e o Zago, o Carlos Zago não consegue ter um bom time, porque botou o Potker que não consegue manter a constância. O próprio Júnior Urso virou reserva na equipe do Coritiba, Tony. Então muitos problemas ali. São muitos problemas para ele manter ali. E por várias outras questões ali também, né? Porque o Coritiba já fez o estadual também não foi muito legal. É bom isso deixar claro, né? Mas é aquilo, o Coritiba
vai ter que contratar também, não tem dinheiro, é bom deixar claro isso. Então vai sofrer na competição ali. Eu vou pegar aqui, Tony, porque se eu não me engano foi mais de um jogador ali do Coritiba demitido, tá? Porque pela máfia dos apitos, então Sim. A gente vai trazer ao longo do programa ali exato quantos jogadores foram ali, porque se eu não estou enganado, foram mais de um jogador ali que o Coritiba demitiu ali, porque se envolveu nesse escândalo aí. Enfim, e o Atlético foi salvo por mais um pênalti, né? Depois do Coritiba ter ficado com 1 a menos, o Galo foi para cima, Tony. É questionável até o pênalti, mas tem o árbitro de vídeo, então, para minimizar esse tipo de lance, eles acharam que foi pênalti. O Hulk foi muito feliz na batida, bola para um lado, goleiro para o outro, e deu números finais ao jogo aí, Tony. Maravilha. Vamos aos melhores momentos, Tony? Vamos lá. Aí a bola tocou na mão. Bateu muito bem o Robson. E aí, bola parada é sempre com eles jogam muito bem, Tony. Bonito gol também. Foi, ele conseguiu tirar da equipe, da zaga. Aí tivemos esse pênalti aí, né? Como diz o Julião, que momento, hein? Que momento do Galo. Conseguiu ali esse pênaltizinho. E dando ênfase aí a essa máfia dos apitos, como havíamos falado, são eles Aleph Manga, principal jogador do Coritiba, Tony, foi demitido também. E tivemos mais um jogador do próprio Coritiba. Jesus Trindade também foi citado, né? E também junto com ele teve os contratos. Aqui está que teve o contrato suspenso, porém a informação é que eles foram demitidos mesmo após esse caso de escândalo ali. Tony, fala para mim. Vamos chamar um break rapidinho aqui. Vamos lá, na volta. Na volta ainda tem Campeonato Brasileiro aí. E temos também a cena lamentável que aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha. 8ª, hein, Tony? Que momento. Brincadeira, né? Vamos lá, então. Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem, até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazul Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198.
Restaurante Bom Apetite, almoço self-service e à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação. WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom. Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida. Mirajó Móveis, Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini. A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha e experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limonge, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas. Aquela comida caseira. Self-service. Prato feito. E delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limonge, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Pois é, estamos de volta, SJ Esporte. Vamos falar do Mengudo? Pois é, Tony. Flamengo no Maracanã, apoio da torcida aí. Até comentei no Twitter ali, Tony. O Flamengo tem a melhor média ali, conseguiu bater o recorde ali, né? De mais uma vez a equipe consegue, a torcida do Flamengo fazendo frente ali, né? Ao que foi o jogo. Foram 60.352 espectadores ali nessa 7ª rodada entre Flamengo e Corinthians ali, um ótimo público, o melhor público até aqui, né? O Flamengo vem liderando ali, é o primeiro ali, com uma média de 47 mil ali, dessas 7 rodadas ali iniciais da competição, Tony. Pois bem, Tony, um jogo onde o Corinthians veio diferente para enfrentar o Flamengo. O Corinthians vinha jogando muito mal, o Corinthians foi melhor na partida. Essa é a minha análise do jogo. O Flamengo muito mal, porém é bom se destacar ali. Pela manhã ontem nós fomos pegos de surpresa ali com a notícia do Everton Ribeiro,
que teve um problema aí, né? Mais uma vez o Everton Ribeiro desfalcando o Flamengo ali, mas não é nem o tanto problema do Everton. Só que no aquecimento, mais uma vez um jogador se lesiona, Tony. Dessa vez foi o Jorge de Arrascaeta. Faltando 5 minutos para o jogo ali, o São Paulo teve esse problema aí. Então o Flamengo não tinha um meio articulador do meio campo ali. Mais uma vez o Arrascaeta já vinha de problemas ali. Ficou parado praticamente 2 meses ali. Não jogou as finais do Campeonato Carioca ali com o Flamengo. Flamengo que perdeu para o Fluminense ali. Mais uma vez. Fez falta demais. E mais uma vez o Jorge de Arrascaeta por problemas, por questões físicas, não conseguiu ali, sentiu a coxa, Tony, e não jogou ali. Tivemos também problemas ali com o Léo Pereira durante a partida, né? É bom se destacar, ele que foi o autor do gol ali, feito ali nos minutos finais do jogo, aos 49 do segundo tempo ali, o Léo Pereira num cruzamento do Everton Cebolinha ali. Tony, a equipe jogou muito mal, essa é a grande verdade. Mais uma vez o Santos ali tira o ufa da torcida ali do Flamengo, não por questões daquele ufa, mas aquele ufa que deixa toda vez que o Santos está em campo ali. Ele errou uma bola ali, tá certo que o Fabrício Bruno, ele botou uma bola muito perigosa para o Santos, mas ele um goleiro da capacidade do Santos não pode errar e entregar a bola nos pés do atacante. Ele conseguiu ali se salvar ali com 2 boas defesas ali, Tony, né? Mas o Corinthians, na minha opinião, foi bem melhor, Tony, porque soube se impor durante o jogo. O Santos pouco trabalhou no jogo, essa é a grande verdade, mas o Corinthians foi melhor, porque eles conseguiram colocar ritmo atrás ali na sua defesa e conseguiu buscar alguns contra-ataques durante o jogo. O Roger Guedes é o melhor em campo, o mais lúcido ali. Foi aproximado um pouco mais o Yuri Alberto dele, que também teve alguns contra-ataques ali. Mas por questões de tomada de decisão, o que vinha acontecendo com o Flamengo aconteceu com o Corinthians. O Corinthians onde só não venceu o Flamengo, que estava muito mal na defesa também. Por questões de tomada de decisões ali. Algumas decisões muito precipitadas e tal. Como o chute do Roger Guedes no primeiro tempo ali. O Flamengo teve muita sorte, Tony. Mas muita sorte mesmo. Porque o Roger Guedes, como eu gosto de chamar carinhosamente, o Power Ranger Rosa, bateu cruzado. O Yuri Alberto passou, chegou um pouquinho atrasado. Se chegasse um pouquinho mais à frente, ele tinha feito o gol ali. Porque a bola passou do Santos. Bateu muito bem, é bom deixar claro. Se o Flamengo tivesse tomado esse gol, não seria culpa do próprio goleiro Santos, né? Que até tentou ir na bola, mas não conseguiu, porque foi uma jogada muito rápida. E a bola passou ali, triscando a trave, né, do goleiro Santos, e o Yuri Alberto não conseguiu chegar, graças a Deus, ali. Porque senão, se o Flamengo tivesse tomado esse primeiro gol, Tony, o Maracanã já estava impaciente. E como se não bastasse, Tony, a torcida ontem chamou o São Paulo de burro, porque teve uma substituição ali, que foi a saída do Eric Pulgar, que sentiu ontem câimbras, então preferiu sair, né? E entrou o Arturo Vidal, e a torcida tá amando o Vidal. O Vidal, além de polêmico, vem jogando mal. Ontem eu não achei que ele entrou tão mal, mas só por ele entrar eu já fiquei puto dentro de casa também. Eu fiquei, quando ele chamou o Vidal, eu já manifestei em casa, porque não tem condições mais do Vidal. O Vidal é um jogador aposentado entrando em campo com a camisa do Flamengo. E hoje ele publicou nas suas redes sociais ali um emojizinho pedindo silêncio, uma coroinha dele mordendo a medalha de campeão. Enfim, a torcida chamou de burro. Ele já entrou vaiado no jogo. Nossa. Então qualquer pingo ali tá para quem sabe ler. Com certeza. O cara quer causar aqui no Rio, além de vir a passeio para cá, ele quer causar, não tem jogado bola. A expectativa da torcida, é bom se deixar bem claro, é que ele saia no meio do ano. E o Flamengo ontem, por mais que teve o Vitor Hugo ali, ele
quando ele entrou numa função um pouco à frente de terceiro homem no lugar do Arrascaeta, o menino sentiu. Por quê? É normal um menino sentir em alguns jogos, porque, Tony, ele vinha jogando de segundo volante ali junto com o Pulgar, Thiago Maia, enfim. Ele vinha jogando ali na volância ali. Aí ele adiantaram o menino e, além de tudo, colocou o menino ali no lugar de um Everton Ribeiro ou no lugar do Arrascaeta, a gente pode se dizer dessa forma, porque nenhum dos dois jogaram. E é um menino. E o Gerson, quando ele tem que ser protagonista, Tony, ele sente em alguns jogos, é bom. Ele é melhor quando é coadjuvante. Ele joga mais, pelo menos essa é a impressão. Porque o Gerson é um mau jogador? Não. Porque ele não tem tanta responsabilidades assim de armar o jogo. Joga mais solto, joga mais livre. Ele joga mais livre, mais leve, para poder flutuar. Porque quando você tem uma Arrascaeta no meio campo ali, ele é um articulador desse time. O Arrascaeta em campo, ele é o articulador da equipe do Flamengo. Então ele se movimenta para a direita, ele vai até o centro do campo ali, a qualquer momento ele arma uma jogada ali. O Gerson tem mais liberdade para poder entrar dentro da área ali também, né? Mas quando você não tem o Arrascaeta, o Flamengo sofre demais. E eu até publiquei ontem no Twitter, que o povo ficou muito, muito pistola comigo. O Arrascaeta, toda vez, ele nunca está 100% para o Flamengo. É incrível as condições físicas do Arrascaeta. É o melhor meia do futebol brasileiro, ou posso citar do futebol sul-americano hoje, porque a gente não está questionando a qualidade do jogador, mas a forma física dele. Só que para ter um jogador desse nível, para ele não entrar mais em campo, é melhor a gente se desfazer desse jogador. Por quê? Ele não estava 100% na Libertadores. Ele foi muito importante em 19 quando chegou. É bom se deixar bem claro. Ele teve uma lesão gravíssima em 2019. Ele ia ficar fora, Tony, 2 meses. Em 20 dias o departamento médico do Flamengo conseguiu, não sei como a mágica que eles fizeram ali, o que eles conseguiram fazer, que o Arrascaeta em 20 dias ficou pronto para o Jorge Jesus ali. Então, o departamento médico também tem que se dar uma explicação o porquê de tantas lesões. Mas a gente consegue entender também o porquê de tantas lesões, Tony. Porque o que acontece? O Jorge Sampaoli, quando o jogo é à tarde ou à noite, ele dá um treinamento na parte da manhã. Então ele tem dado mais cargas a esse elenco, porque na época de Vitor Pereira, os caras tinham 4 dias de folga, os caras treinavam muito mal ali, né? Os caras tiveram 60 dias de férias, não teve um preparo físico adequado ali para as competições, perderam 5 campeonatos ali. Enfim, ontem na coletiva do próprio Sampaoli, ele não falou com essas palavras, mas o que ouviu os funcionários que estavam junto com o Vitor Pereira entregaram um Flamengo fisicamente para ele ali em frangalhos, Tony. Porque os caras não têm condições nenhuma. Os caras estão se machucando muita coisa. Em 2019, é bom se deixar claro também que isso aconteceu. Porque os treinamentos são diferentes, o preparo são diferentes, e a gente não sabe também como esses jogadores se comportam ali fora de campo, se tem dormido direito e tal. E o Flamengo ontem, ao meu ver, correu errado o jogo também. Não está sabendo ali se encaixar ali no estilo de jogo que o São Paulo quer e tal. Enfim, o Everton Cebolinha entrou ali pela esquerda, o Pedro saiu brabo mais uma vez. O Pedro no primeiro tempo não foi acionado, mas a impressão que tem, Tony, é que o Pedro ainda está sentindo ainda a lesão que ele teve, né? Então, ele até teve, antes de ser substituído, um problema ali na panturrilha, no calcanhar ali, e o São Paulo preferiu tirar. Aí, Tony, beleza pura, entrou o Matheus Gonçalves até que enfim, a gente não estava entendendo o porquê do menino não entrar. O menino quando entrava com o Vitor Pereira vinha muito bem nos jogos, mas o menino entrou aos 37 ainda do segundo tempo, nada pôde mostrar, ficou 10 minutos em campo praticamente,
não apresentou muita coisa, mas entrou. O importante foi a saída do Vitor Hugo. O Pulgar saiu, né? Entrou o Vidal. O Everton Cebolinha entrou no lugar do Pedro, como eu havia falado. Então foram 3 mexidas. Ele optou. Ele teve as 3 janelas ali de mexidas. E nisso, aos 42, perdão, o Léo Pereira sentiu. Pediu substituição, não tinha como substituir. Aí, pronto, falei, deu ruim, menos 1 em campo. O Léo não está aguentando. E quando o jogador fica em campo com uma lesão dessa forma, ele pode agravar a lesão e dar ruim. É verdade. E o São Paulo pediu para ele ficar na área como centroavante. E ele foi muito feliz aos 49 do segundo tempo, num cruzamento do Cebolinha ali, falha defensiva do Corinthians. Ele subiu mais que todo mundo e conseguiu fazer o gol de cabeça ali no finalzinho do jogo, Tony. E foi isso, não teve muita coisa do jogo não. O Flamengo tem jogo quarta-feira contra o Nublense fora de casa. A informação que nós temos é que o Arrascaeta viajou, tá? O São Paulo havia falado que ele não tinha condições de jogar o jogo inteiro, preferiu preservar o jogador. O Flamengo precisa da vitória contra o Nublense pela Libertadores ali. Então, Léo Pereira, que ontem, que nós acabamos de falar aqui, sentiu, viajou com o grupo, mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não ali. Mas ele viajou com o grupo juntamente com o Arrascaeta. E o Bruno Henrique, mais uma vez aí, é desfalque da equipe do Flamengo pelo próprio preparo físico dele, porque pela lesão que ele teve, eles não querem forçar muito. Tony, vamos ao gol do Flamengo? Vamos lá. Tá aí, Tony. O Flamengo ficou mais ou menos 1 minuto e 30 com a bola. Toca pra lá, toca pra cá, roda a bola. Até chegar o Everton Cebolinha ali. O Fagner não diminuiu o espaço ali, né? É bom se deixar claro, o Fagner não diminuiu o espaço ali. Fundou para dentro da área. E o Léo Pereira, mesmo machucado, subiu mais que os zagueiros do próprio Corinthians ali. E fez o gol do Flamengo. Vitória importantíssima para o time do Flamengo, que agora está em 6º colocado na tabela ali, com 12 pontos, Tony. Uma vitória onde que o empate estava de bom tamanho para o que o Flamengo jogou. Não jogou muita bola. Então foi muito feliz aí nesse gol ali. O Flamengo, quando joga bem, não consegue ganhar os jogos. E quando joga mal, tem esse fator sorte também, que agora parece que voltou para a Gávea e está se fazendo presente na equipe do Flamengo, Tony. Pois é. Tony, último jogo desse brasileiro aqui. Tivemos um Grenal ontem. Alô, professor Eugênio. Que momento do próprio Internacional, que acabou de sair a notícia agora. Mano Menezes não é mais treinador do Internacional. O técnico que está sendo muito cotado, Tony, é o Rogério Ceni, que não teve uma boa passagem. Podemos dizer que não conseguiu uma boa passagem, não teve um bom trabalho esse ano na equipe do São Paulo, por questão de relacionamento, que a gente sabe que ele não é muito bom ali, mas é o provável ali substituto do Mano Menezes, e o Mano Menezes já foi cotado também no Corinthians ali, antes de chegada do professor Luxemburgo ali, Tony. Vamos ao Grenal. O Luiz Soares dispensa qualquer tipo de comentário. Fez um golaço, iremos ver ali. O pistoleiro ali sempre faz gol em clássicos, então é bom se deixar claro ali que foi o fator ali do próprio Grêmio ter um jogador como o Luiz Soares. Mudou a equipe do próprio Renato Portaluppi de outro patamar ali. O Matias ali, Vila Santos fez o segundo. Aí o Inter até tentou pressionar no começo do jogo, teve uma bola na trave, né? Mas fora isso não teve muitas oportunidades ali. O Kahneman conseguiu ser expulso ali pela equipe do Grêmio. Aí o Inter foi para cima, Tony. Mas num contra-ataque ali sensacional, passe de quem? Luizito Soares para o Bitelo fazer um golaço ali e decretar 3-0. Depois o Grêmio ainda teve a oportunidade de fazer o quarto, Tony, mas quem diminuiu foi o próprio Inter com o Johnny ali, com o passe do Alan Patrick. Vamos aos gols, Tony? Vamos lá.
uma jogada muito displicente ali da equipe do Internacional. E olha ali, Tony, uma roubada de bola ali do Kahneman. E olha o gol que ele faz. É o pistoleiro Luis Soares. 1-0 aí aos 7 do primeiro tempo, Tony. Que golaço, hein? Que momento tá vivendo o Soares, hein? Eita! Aí o Matias Villasanches vai fazer o segundo gol aí. Mais uma vez ali. Uma bola sobrou ali. Ele não conseguiu ainda ficar de pé. E colocou ali. O goleiro não acho que falhou nesse lance não, hein? Ficou meio sinistro, não ficou não? O goleirão quer... O goleirão do Internacional ali, o Kehler... Foi muito ele pato podia, dessa. ele podia ter saído melhor. Aí nós temos ali esse lance ali, né? Olha o contra-ataque. O Luis Soares ali conseguiu esse lindo contra-ataque. Olha o passe pro golaço do Bitelo. Aos 20, Tony. Bitelo aí fazendo gol. E tava sem o Kahneman já nessa altura do campeonato, tá? Isso aí. Ele foi expulso aos 7 do segundo tempo. Então, com um a menos, o Grêmio ainda conseguiu ser mais efetivo do que o próprio Internacional. E o Inter ali com o Johnny ali, cruzamento do Alan Patrick. A bola, ele teve sorte também. Esse lindo cruzamento ali, subiu mais que a zaga. E Johnny fazendo ali 3-1 para a equipe do Internacional, descontando ali. Tony, tabela da competição agora. Vamos lá. Botafogo mais líder do que nunca com 18 pontos. Palmeiras é o segundo com 15. Fluminense é o terceiro com 13. Em quarto, Atlético Mineiro com 13. Em quinto, Cruzeiro, que ainda joga hoje, com 12 pontos. Flamengo é o sexto com 12. Atlético Paranaense sétimo com também 12. Oitavo, São Paulo com 12. Nono, Santos com 11. Grêmio também com 11, está em décimo. Segunda parte da tabela, Tony. Fortaleza com 10 pontos é o 11º. 12º, Red Bull Bragantino com 10. 13º, Bahia com 7. 14º, Inter com 7. 15º, Goiás com 7. Em 16º, ali fora da zona de rebaixamento, Vasco da Gama com 6 por causa do Flamengo. 17º, Corinthians com 5 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. 18º, Cuiabá com 4. 19º, América Mineiro com 4. E 20º e último aí, Coritiba com 2 pontos. Tony, caso de racismo ali, mais uma vez com Vinícius Júnior, 8ª vez ali. Absurdo, né? Pleno século XXI, a gente ainda vive isso. E o problema é que aqui é caso de polícia, só que lá é normal chamar mono, que quer dizer macaco, né? Enfim, cenas lamentáveis aí, vamos mostrar o vídeo. O próprio jogador postou em suas redes sociais ali. Finalizar com essa vergonha, né? Olha a torcida. Mano, meu Deus, mano. Tony. Fica chamando o Vini, olha, fica chamando o Vini toda Não hora. foi a primeira vez, né? Isso que é Não foi a primeira vez, olha lá. Em 19/9 de 2022 foi a primeira vez que aconteceu. 30/12 do ano passado, mesma coisa. Então são casos que vêm se repetindo ali, Tony. E detalhe, dessa vez o Vinícius Júnior foi expulso, né? O VAR ainda chamou o VAR dessa partida aí contra a equipe Valência. Ele foi demitido. 23/3/2023, mais um caso ali. Lamentável, dia 21/5, mais uma vez ali. Dia 21/5. Tivemos mais um caso, enfim.
Fica chamando o Vini toda hora de macaco. Lamentável ali o que esse menino vem sofrendo. Ele denunciou 1-2, né? Porque foi o estádio inteiro, começou com o anel superior. Olha lá, mais um caso, mais uma vez o Vinícius Júnior ali, pendurado da ponte. Enfim, o que esse menino vem sofrendo ali não é brincadeira na Espanha, Tony. Verdade, eu como falei contigo fora do ar, eu sinceramente, eu já teria abandonado. Não para dar razão a quem está falando, ou aos xingamentos, mas eu acho uma falta de respeito com o ser humano. Não estou nem falando de futebol, estou falando do ser humano. Eu acho que a ofensa, porque eles falam isso, não é de uma forma carinhosa, a gente sente até pelo tom de voz. Eu teria abandonado, sinceramente. E o menino, antes saiu de campo, além de ser expulso, além de sofrer o racismo, e ainda saiu foi expulso injustamente, chorando, né? Vinícius Júnior, vai um recado para você, de nós do SJTV. Lamentável que vem acontecendo, a gente se compadece aí da sua dor, porque em pleno século XXI ali, não é porque nós somos brancos ou pardo, negro, enfim, azul, amarelo, que nós devemos ter qualquer tipo de preconceito de cor, nacionalidade. E todo o avanço na história, na tecnologia, nós continuamos burros. Não, a gente bate muito em teclas de homofobia, sim, a gente bate muito em teclas de violência contra a mulher, mas... E num caso desse? E em um caso desse aí, como fica? É brincadeira, né? Mundo mal dividido. Então, meu amigo, a gente não quer força, a gente não vai desejar força para você, porque a gente já sabe que você tem Para ele chegar coisa. onde ele chegou, ele já é forte o suficiente. Sim, um menino pobre, né? Que tem uma história no futebol, é mais que campeão, o melhor jogador hoje do mundo, #Vini melhor do mundo hoje, porque eu quero ver esse cara dando uma declaração com a bola de ouro ali, além de jogar muito futebol, além de mostrar o seu talento ali, eu quero ter o prazer de ouvir esse rapaz, não só como o melhor jogador do mundo, mas se declarando ali e dando um tapa na cara desses ignorantes ali, porque eu não posso usar outro termo aqui. Eles merecem literalmente, mas existem formas e formas de você provar que você é maior que qualquer um. Principalmente quando se confia naquele lá de cima, né? Com certeza. Meu querido, segunda-feira tem mais SJ Esportes, estamos ficando por aqui, obrigado, valeu aí. Obrigado, Tony. Érica, obrigado aí pela sonoplastia, pela técnica, e segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado a você, segunda-feira estamos de volta aí a partir das 17h40, se assim Deus permitir. Érica, obrigado, um beijo, um pão, um queijo, um café para você. E para você, amigos telespectadores, que você tenha uma ótima semana ali e que nós possamos estar mais leve ali, com boas notícias ali, porque... A próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Fique com Deus e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.